Flávio, sou advogado e estou aqui para falar um pouco sobre o que é um princípio jurídico, né? Na verdade, é um tema muito interessante, bem complexo, de grande relevância para o contexto jurídico e de notório saber, né? E me chamou muita atenção que eu estou terminando o meu mestrado agora em Direito Ambiental e analisando todo o contexto do direito ambiental, verifiquei que muito se fala em princípios. E o direito ambiental baseia-se bastante em principiologia, né? Desde o desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução, poluidor-pagador, né? E aí eu fiquei pensando e raciocinando. O que é um princípio jurídico em si? Na faculdade, no nosso curso, quando nós estamos fazendo a graduação, a gente verifica muito que a gente ouve muito dos professores princípio, que é um princípio. E na verdade é tão complexo o entendimento de princípio que eu fiquei muito interessado em analisar de maior forma esse contexto. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o princípio jurídico. O que é um princípio jurídico? Tá? Deixa eu compartilhar a tela para ficar mais fácil aqui para a gente entender. Então, o nosso tema é o que é o princípio jurídico. Meu nome é Flávio José de Azevedo. Eu vou fazer uma breve explanação da minha qualificação. Eu sou mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Oeste Paulista, aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Sou especialista em processo civil, novo Código de Processo Civil pelo Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente também. Sou graduado pela Faculdade de Presidente Prudente. Atuo como advogado. Sou procurador jurídico municipal. Sócio proprietário do escritório de advocacia FJA, Advocacia e Consultoria Jurídica aqui no Oeste Paulista. E atualmente também sou presidente da comissão da Jovem Advocacia da 202ª subseção da OAB de Presidente Prudente. Adentrando ao nosso tema em si, que é um princípio jurídico. Tema muito complexo, de grande relevância do contexto jurídico, como foi falado anteriormente. Essa explanação que eu estou fazendo aqui para vocês agora virou um artigo, né? Eu fiz um artigo e escrevi sobre o tema, virou um artigo científico, na qual sua publicação se deu numa revista internacional de Qualis B2, Brazilian Journal of Development, certo? Todo o contexto sobre o trabalho que eu vou estar explanando para vocês foi baseado em doutrinas, né? Então, Humberto Ávila, Celso Antônio Bandeira de Mello, José Joaquim Canotilho, entre outros doutrinadores, né? Cada doutrinador ele traz um contexto fático e um esclarecimento sobre o que é um princípio jurídico. Cada um tem sua fundamentação sobre princípio, né? Então, por exemplo, de acordo com Humberto Ávila, embora haja muitos debates em relação aos acontecimentos jurídicos, né, que marcaram o período da vigência da Constituição, ele traz como um marco muito importante para o direito constitucional o neoconstitucionalismo, né? Porque ele entende que foi o neoconstitucionalismo que trouxe a parte do direito constitucional, enfatizou mais com o direito constitucional, dentre o qual trabalha-se bastante no direito constitucional com os princípios constitucionais. E na verdade, as constituições do pós-guerra, dentre as quais se encadeia a Constituição brasileira, ele é vinculado entre princípios e regras, né? Então ele traz esse posicionamento de um marco importante para o direito constitucional e para a figura principiológica, que seria o neoconstitucionalismo.
regras e princípios exercem funções distintas. Então, nesse trabalho, nessa explanação, a gente vai tentar desvendar um pouco das diferenças entre regras, princípios e valores, né? Porque muito no contexto, quando a gente vai ler, quando nós analisamos uma doutrina, ou dependendo do livro que nós estamos lendo, nós nos confundimos muito entre valor, princípio e regra. E nesse trabalho eu vou tentar distinguir esses valores, essas regras, esses princípios e as normas, né? Segundo Sérgio Cérvulo da Cunha, o vocábulo princípio é único e possui origem latina, né? Então, princípio seria o lugar de onde se parte, né? Seria o que colocar em primeiro lugar. Por isso que se chama princípio, né? Significa ao nascer o termo princípio não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar, né? O que se toma como princípio, como em primeira colocação, né? Celso Bandeira de Mello, ele proclama que princípio é definição, mandamento nuclear de um sistema, é um mandamento nuclear de um sistema. É o verdadeiro alicerce dele. É uma disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá o sentido harmônico. Aqui tem um contexto do que, segundo Celso Bandeira de Mello, o que é um princípio, né? O significado de princípio seria segundo esse doutrinador. Já Canutilho, ele fala que os princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, compatíveis com vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos. Os princípios, ao constituírem exigências de otimização, permitem o balanceamento de valores e interesses. Não obedecem, como as regras, à lógica do todo ou do nada, consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes. E ainda mais um conceito de princípio, segundo Humberto Ávila: os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta à vida como necessária à sua promoção. Então, inicialmente eu trouxe os conceitos referentes a princípios complexos. São conceitos complexos, né? Mas nós temos que ter eles em mente para a gente analisar maior esse grau do que seria um princípio jurídico. Para facilitar, eu fiz uma esquematização aqui no slide para a gente diferenciar, certo? Então, os princípios, conforme os doutrinadores já citados, eles entendem, e no qual o meu trabalho também estudo, que o princípio seria uma espécie de norma, certo? E que uma norma diferenciaria entre regras e princípios, né? E o que você leva em consideração para você distinguir uma regra de um princípio, já que ambos são normas? Seriam, por exemplo, os critérios para distinção. A gente poderia iniciar com um grau de abstração. Ou seja, o princípio ele possui um grau de abstração mais elevado do que a norma. O grau de abstração da norma ele é mais reduzido, né? O grau de determinabilidade. O princípio ele possui um grau determinabilidade mais vago, ou seja, os princípios são considerados indeterminados, não possui essa determinalidade igual às regras. Caráter de fundamentabilidade. Os princípios constitucionais, ele transmite maior ideia de justiça de direito, certo? Eles são fundamentais no sistema das fontes, né? Eles são fundamentais no direito das fontes. E ele também possui essa proximidade maior com a ideia de justiça, de direito. A natureza normogenética. Os princípios, eles são fundamentos das regras, o alicerce, o mandamento nuclear, conforme o doutrinador anterior fala.
a razão destas, né? Então, para você diferenciar uma regra em princípio, seria interessante utilizar desses critérios. O princípio ele possui um maior grau de abstração do que as regras. Eles são mais vagos e indeterminados. Ele, no sistema das fontes, ele é considerado fundamental, né? Ele transmite uma maior ideia de justiça, de direito, e ele é considerado que ele possui uma natureza normogenética, tendo em vista que eles são fundamentais para as regras, né? Como dito anteriormente. Também há uma importante distinção entre princípio e valor. Os princípios relacionam-se a valores na medida em que o estabelecimento de fins implica a qualificação positiva de um estado de coisas que se quer promover. Então, o princípio é diferente do valor. O valor seria o que ele exprime, o que ele demonstra, certo? Já o princípio, ele é um contexto, né? O valor se encontra dentro de um princípio. Tipos de princípios. Os princípios também, eles se classificam. Eles possuem uma tipologia, né? São considerados princípios jurídicos fundamentais, aqueles introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional. Nós temos vários princípios fundamentais dentro da nossa Constituição, né? Também possui os princípios políticos constitucionalmente conformadores. Recebem a denominação de princípios politicamente conformadores dos princípios constitucionais que explicam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. Princípio do Estado Democrático de Direito, né? Princípios constitucionais impositivos. Nestes princípios subsumem-se todos os princípios que impõem os órgãos do Estado, principalmente ao legislador, a realização de fins e a execução de tarefas. São, assim, princípios dinâmicos, perspectivamente orientados. E os princípios de garantia, que nos transmite uma ideia de garantia, né? Que tem por finalidade estabelecer direta e imediatamente uma garantia aos cidadãos. A tais princípios se atribui uma densidade de autêntica norma jurídica e uma força determinante positiva e negativa. Os princípios também eles possuem um sistema. Esse sistema interno que nós caracterizamos como princípios estruturantes, princípios constitucionais gerais, princípios constitucionais especiais e regras constitucionais, né? Por exemplo, o Estado de Direito, poderemos colocar ele como um princípio estruturante, né, dentro do sistema interno de princípios. O princípio da democracia, né, seria um princípio constitucional geral. Depois, dentro do princípio constitucional geral, nós poderemos colocar os subprincípios, que são os constitucionais especiais, e as regras constitucionais, que são os textos constitucionais. Qual a função de um princípio? Para que serve um princípio? Né? Nós já sabemos a diferenciação entre regra e princípios. Ambos fazem parte de norma, ok? Porém, para distingui-lo, nós temos que levar o grau de abstração, a forma normogenética, a determinalidade e a ideia do direito, né? Dentre esses tópicos, nós conseguimos diferenciar um princípio de uma regra. Também já apresentamos a diferenciação entre princípio e valor, né? Que, na verdade, o valor ele é embutido dentro do princípio. E qual é a função desses princípios? O sistema jurídico necessita de princípios. O que eles exprimem? Como as ideias de liberdade, igualdade, dignidade, democracia, Estado de Direito. São exigências de otimização abertas a várias concordâncias, ponderações e compromissos e conflitos. Segundo Canutilho, em virtude da sua referência a valores ou da sua relevância ou da proximidade axiológica, da justiça, da ideia de direito, dos fins de uma comunidade, os princípios têm uma função normogenética e uma função sistêmica. São um fundamento de regras jurídicas e têm uma idoneidade irradiante que lhes permite ligar ou cimentar objetivamente todo o sistema constitucional. Como dito anteriormente da função normogenérica, novamente Canutilho frisa, né, essa função normogenética dos princípios, que é a razão da onde se emana as leis, as legislações, né? Então, segundo Canutilho, compreende-se desta forma que as regras e os princípios
para serem ativamente operantes, necessitam de procedimentos e processos que lhe deem operacionalidade prática. Eficácia. Então, os princípios, além de ter uma tipologia e suas funções, ele também possui eficácia, né? A eficácia dos princípios, segundo Humberto Ávila, se divide em um conteúdo, uma eficácia interna direta e uma eficácia interna indireta. Conteúdo. As normas operam sobre as outras normas do mesmo sistema jurídico, especialmente determinando o seu sentido e valor. Certo? Eficácia interna direta. A eficácia direta consiste na atuação sem intermediação ou interposição de um outro subprincípio ou regra. Ou seja, para ele ter aquela eficácia, ele não necessita de um subprincípio. Por exemplo, o princípio da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Você não precisa de um outro subprincípio para você entender o que ele está expressando. No direito administrativo, então, que a gente está falando aqui da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficácia interna indireta. A eficácia indireta consiste na atuação com intermediação ou interposição de um outro princípio ou regra. No âmbito da eficácia indireta, os princípios exercem várias funções. Então, na verdade, aqui na eficácia indireta, você tem um princípio, mas que para que você entenda o valor deste princípio, você compreenda ele da melhor forma, seria interessante você analisar um subprincípio, um princípio abaixo dele, certo? Os princípios também, eles possuem uma eficácia externa. O que seria uma eficácia externa? Esse subprincípio ele pode ter uma eficácia externa objetiva, né? As normas jurídicas, contudo, não operam somente sobre a compreensão de outras normas, elas operam sobre a compreensão dos próprios fatos e provas. Ou seja, aquela norma, ela se aplica dentro de provas e fatos, não somente a compreensão dela, né, de outras normas. Eficácia externa, subjetiva, em relação aos sujeitos atingidos pela eficácia dos princípios. É necessário registrar que os princípios jurídicos atuam como direitos subjetivos, quando proíbem as intervenções do Estado em direitos de liberdade qualificada, também como função de defesa ou resistência. Muito importante agora. Essa parte aqui, ó. Colisão de princípios. Quando nós temos dois princípios em colisão, o que se faz? Como se deve o aplicador do direito interpretar esses princípios? Primeiramente, eu lendo doutrinas e pesquisando e estudando para tanto apresentar essa palestra, como também para fazer o artigo, né? Estudando, eu verifiquei que existem dois termos que os doutrinadores utilizam. Quando se trata de princípio, o termo que se é utilizado é colisão. Quando há atrito entre dois princípios, o termo que os doutrinadores utilizam é colisão. No próximo slide, nós vamos ver as regras. Quando se... Nossa, lindo, maravilhoso ficou essas regras. Com relação às regras, o termo que utiliza-se não é colisão quando há atrito em duas regras, e sim é conflitos. Então, os doutrinadores, eles deixam esses dois termos distintos. Quando há atrito entre princípios, utiliza-se o termo colisão. Quando há atrito entre regras, utiliza-se o termo conflitos. Tá? Conforme já dito anteriormente, os princípios são comandos de otimização, exprimem uma ideia maior de justiça, uma ideia maior de direito, eles são mais vagos, indeterminados do que as regras, certo? Eles possuem essa função normogenética, porque eles são a razão, o alicerce para a aplicação dessas regras, como foi falado anteriormente.
E em caso de colisão entre princípios, estes podem ser, como que a gente analisa? Existem dois princípios e eles estão se colidindo. O que se faz? Nas doutrinas, utiliza-se um termo que nós chamamos de ponderação. Quando há dois princípios em colisão, nós temos que ponderar, certo? Então, nós temos que analisar o caso em concreto, o legislador ou o intérprete do direito tem que analisar esse caso em concreto e fazer esse tipo de ponderação entre esse princípio, certo? O ato decisório interpretativo deverá privilegiar um ou vários princípios em detrimento de outros. Na verdade, essa ação interpretativa não reduz em nada a importância do princípio, posto em segundo plano, nem altera a forma de alguma natureza. Então, utilizamos-se do Instituto da Ponderação. Eu trouxe um julgado aqui que ele deixa bem claro esse instituto, a técnica de ponderação dos princípios, né? É um recurso especial interposto contra um acordo publicado na vigência do Código de Processo Civil já de 2015, certo? Cinge a controvérsia de aferir se houve omissão no acordo recorrido e se foram observados os critérios previstos no artigo 489, parágrafo 1º e 2º do CPC, no que diz respeito à fundamentação da decisão judicial baseada na ponderação de princípios constitucionais. Então, no caso em concreto, a recorrente ajuizou uma ação indenizatória objetivando a remoção de vídeos do YouTube, sob a alegação de possuírem conteúdo ofensivo à liturgia da religião islâmica, em virtude da utilização indevida de trechos do Alcorão, remixados em música do gênero funk. A demanda foi julgada improcedente, em primeiro e segundo graus, tendo sido a decisão fundamentada na ausência da ilicitude, a partir da ponderação entre a liberdade de expressão e a inviolabilidade das liturgias religiosas. Então, o intérprete aqui, no momento de julgar, ele utilizou a ponderação entre a liberdade de expressão e a inviolabilidade das liturgias religiosas. Então, não há violação, segundo aqui o artigo 1022 do CPC, se o tribunal de origem examina de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e os argumentos capazes de infirmar a sua conclusão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível a hipótese. Então, aqui nesse caso, nesse recurso especial do STJ, ele utilizou-se de dois princípios. Tinha-se uma colisão entre o princípio de liberdade de expressão e a inviolabilidade das liturgias religiosas. Então, o intérprete, no momento de aplicação do direito, ele utilizou-se do Instituto da Ponderação, julgando o caso em concreto. Como dito anteriormente, o legislador ele deixa bem claro, toda vez que se fala-se em atrito entre princípios, utiliza-se o termo colisão. Toda vez que há atritos entre os termos de regras, entre leis, utiliza-se conflitos, certo? No que se refere aos conflitos entre regras, vale o raciocínio tudo ou nada. Se duas regras entram em conflito, isso pode ser solucionado através da inserção de exceções, mas isso nem sempre será possível, pois pode ocorrer que duas regras prevejam duas consequências jurídicas inconciliáveis para o mesmo suporte fático, segundo José Afonso da Silva. Então, o que nós podemos analisar aqui? Quando há conflito entre duas regras, você pode utilizar de uma exceção, certo? Mas nem sempre é cabível, conforme os exemplos a seguir, certo? Aqui nesse slide, eu vou ter que falar para vocês, nem vou estar lendo, porque existem dois exemplos triviais aqui, exemplos bem simples, para que vocês entendam como o intérprete deve se aplicar uma regra em conflito com outra. Né? Num momento, um exemplo, numa escola, existem duas regras. Uma regra que proíbe o aluno sair da sala de aula, certo? Sem soar o sinal, e uma outra regra que fala que o aluno pode sair da sala de aula caso
soe o sinal de incêndio. Nós temos uma regra em conflito com a outra. Uma tem uma proibição geral, que não pode se sair das salas de aula antes de soar o sinal, e uma outra que fala que sim, você pode sair da sala de aula desde que soe o sinal de incêndio, né? De alarme. E aí, como que a gente se aplica? A gente pode utilizar, nesse caso, a exceção, né? Que é o que a gente chama de lex specialis deroga lex generale. Ou seja, uma lei especial sobressai sobre uma lei geral. Então, neste caso, dá para se aplicar as duas regras, utilizando-se uma exceção da outra. Uma de forma geral, uma em um caso específico, né? Agora, se eu tivesse uma regra que proíbe fumar dentro da escola e uma outra que permite fumar nesta mesma escola, há um conflito total entre duas máximas, né? Neste caso, nós teríamos que aplicar uma das regras e tornar a outra inválida. Não tem como a gente utilizar a exceção. Nesse exemplo simples, prático, que dá para se entender o conceito do José Afonso da Silva anteriormente. Os apontamentos finais, então, para a gente terminar essa explanação simples, mas feita com muito carinho e que de forma mais coesa possível para que vocês entendam a complexidade do entendimento e de conceituar um princípio jurídico e fazer essa distinção entre princípios e regras. Igual falado anteriormente, o que chamou minha atenção foi quando no estudo prático do direito ambiental verificar tanto os termos e as utilizações de princípios: desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução, poluidor pagador. Então, me chamou essa ideia de interpretar e analisar um pouco mais sobre o estudo de princípios, né? Que é tão importante e tão fundamental na nossa aplicação do direito no dia a dia, no cotidiano. Então, para finalizar, nós podemos, dessa explanaçãozinha, tirar alguns apontamentos finais. Os princípios são normas imediatamente finalísticas. Ele estabelece um fim a ser atingido, né? Os princípios orientam, condicionam e iluminam a interpretação das normas jurídicas em geral. Os princípios são regras mestras dentro do sistema positivo, cabendo ao intérprete buscar identificar as estruturas básicas, os fundamentos, os alicerces do sistema em análise. Os princípios são o alicerce, como dito anteriormente, a razão para a criação de uma regra, que é uma lei, o fundamento, por isso também a importância de princípio em relação ao meio ambiente, como dito anteriormente. É com base neles que se constroem as leis, os regulamentos, as normas, as resoluções, de onde emanam ramificações. Dessa forma, de suma importância para a caracterização de um sistema bem elaborado, esse conjunto de normas deve compor o sistema jurídico com o objetivo de tutelar o meio ambiente. Então, no meio ambiente, no direito ambiental, se utiliza muito da figura principiológica, né? Os princípios que informam o direito ambiental traçam os rumos e as condições fundamentais para a construção da sociedade sustentável, capaz de garantir a vida com qualidade. Então, assim, aqui termina a minha explanação. Espero que vocês tenham entendido, principalmente o que eu gostaria de ter demonstrado para vocês, que é a diferenciação entre uma regra, um princípio e um valor. O que acontece se haver colisão entre princípios, o que acontece se haver conflito entre regras, né? Se vocês quiserem ter um maior aprofundamento, eu oriento vocês só jogar lá no Google lá, um olhar principiológico. Aí vocês vão ter acesso ao artigo que emanou dessa minha palestra. Um artigo bem sucinto, bem claro e bem interessante, tá? Só jogar lá no Google, um olhar principiológico, Flávio José de Azevedo, que vocês vão ter acesso, tá bom? Deixo aqui, para finalizar, o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido a explanação, entendido um pouquinho do princípio, né?
que no direito, desde o início, quando a gente começa a nossa graduação, a gente utiliza-se muito das terminologias princípio, 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 e a gente acaba fazendo uma confusão devido a essa complexidade, o que é um princípio, o que é uma lei, o que é uma regra. Então, espero ter tirado um pouquinho dessas dúvidas que vocês tinham ou têm, né? E essa diferenciação aí um pouquinho mais simples para vocês começarem a analisar mais essa parte do olhar principiológico que vocês tenham, certo? Deixo aqui meus contatos, meu e-mail, fjaadvocaciaconsultoria@gmail.com, o Instagram, fjaadvocacia, e meu WhatsApp. Qualquer dúvida, sugestões para próximas palestras, para conversar, eu gosto muito de diálogos, né? Então, nas próximas oportunidades, se tiver umas novas oportunidades, para a gente estar fazendo uma live ou uma palestra ao vivo, que é mais interessante para a gente tirar temas, né? Atuo bastante também na área do direito administrativo. Então, nós podemos falar bastante da nova lei de licitações aí que está em vigência a partir desse ano, tá bom? Então, aqui está meu contato, meu WhatsApp também. Agradeço imensamente pela atenção e fiquem em paz e um excelente dia a todos.